Começando mais um vídeo novo para você, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a imigração japonesa. Imigração é aquele órgão que cuida do seu visto, do seu certificado de elegibilidade, enfim, da sua entrada aqui como imigrante. Cuida dos assuntos imigratórios do Japão. E muita gente vem me perguntando se a imigração realmente está mais rigorosa, se está mais kibishi ultimamente, perto do que era antes. Então nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês e vamos descobrir se a imigração está ou não está mais kibishi. Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Mário e está começando mais um vídeo novo para vocês. Eu, Mário, vivo aqui no Japão há mais de 26 anos, já trabalhei em tudo quanto foi tipo de trabalho, já morei em várias regiões do Japão e ultimamente eu estou trabalhando com imigração, com certificado de elegibilidade, renovação de visto, COSEC, enfim. Tudo que é relacionado à imigração, documentação, eu estou trabalhando. Então hoje eu vou trazer para vocês uma informação que as pessoas têm me perguntado e eu também comecei a reparar algumas coisas, mas é que para mim não sai da normalidade, mas para muita gente isso tá fora um pouco do que é normal. Não sei se eu posso dizer assim, mas é que como eu trabalho com isso há muito tempo, né, há mais de 4, quase 5 anos, então para mim essa rigidez da imigração, vamos dizer assim, para mim ela é normal. Mas então eu vou contar para vocês aqui o que eu acho que a imigração pega mais no pé e o que eu acho que você deve fazer para você não ter tanta dor de cabeça na hora de fazer o seu documento, seja renovar teu visto, seja fazer o seu certificado de elegibilidade, seja tirar o teu visto mesmo no consulado no Brasil. Então, algumas pequenas dicas assim que pode talvez não só facilitar a tua vida, mas também te diminuir um pouco a sua dor de cabeça. Mas antes da gente começar a bater um papo, a destrinchar tudo isso aqui, eu tô com a minha colinha aqui, eu separei alguns casos que eu tive, tá? Para poder passar para vocês como exemplo. Vou dizer também o que eu acho, se a imigração de Tóquio ou de Nagoya, que é uma coisa que vocês me perguntam muito, qual dessas duas imigrações é mais kibishi, no caso mais rigorosa, tá? Mas antes, se você é novo no canal, se esse canal te acrescentar alguma coisa interessante, se esse vídeo te acrescentar algo que você não sabia, considere se inscrever, acionar o sininho, deixar seu like e deixar seu comentário, porque seu comentário é muito importante e pode virar um vídeo como este aqui no meu canal. E o seu comentário é até mais importante do que o seu like, tá? Só não é mais importante que a sua inscrição. Então inscreva-se aqui e deixe seu comentário. E se você planeja vir para o Japão, se você quiser vir para o Japão, se você for descendente de japonês, sansei, nisei, cônjuge de sansei, filho, enfim, e precisa vir para o Japão e precisa tirar o seu certificado de elegibilidade, entre em contato comigo. O contato do Mário está aqui na descrição do vídeo. E eu estou deixando também, ó, bati aqui, eu estou deixando também aí por aqui, assim, o meu contato, meu WhatsApp para você entrar em contato. Então, eu tiro o seu certificado de elegibilidade, nós aqui somos credenciados da imigração japonesa, então nós fazemos todo o processo sem que o teu roxoninho, o teu garantidor, precise ir até a imigração, perder dia de trabalho, faltar no trabalho, enfim. Tiro também o seu COSEC, envio para o Brasil para você, tiro também a sua renovação de visto. Você está aqui, acabou de chegar, precisa de alguém para renovar teu visto, entre em contato comigo, pode entrar em contato com o link que está aqui na descrição do vídeo, que é o meu telefone aqui, ó, o próprio WhatsApp do Mário, ou nesse telefone que eu estou deixando aqui para você. Ah, tem vou deixar aqui, onde que eu vou deixar? O código de, aponta seu celular aqui, para esse QR Code, que você também vai direto para o meu WhatsApp. Então se precisar, entre em contato, que eu terei o maior prazer em fazer para você, tá? Então vamos lá, começando. Imigração está extremamente rigorosa, Mário? Isso é o que sempre me perguntam. Até porque nem todo mundo, claro, obviamente, né, não faz elegibilidade comigo. Então quando eu estou fazendo elegibilidade para as pessoas, eu já explico tudo para a pessoa, como funciona o processo, como funciona a imigração, que a imigração realmente é chata. Eu deixo claro para a pessoa que a imigração é chata, a imigração é rigorosa, e aí eu analiso a documentação, a pessoa manda para minha documentação, eu dou aquela analisada e falo, ó, vai pegar aqui, aqui tá legal, aqui não tá, pode ser que pega aqui, pode ser que não pega. Então a gente tenta, antes de enviar para a imigração, deixar tudo redondinho, tudo certinho, tá? Porque a gente já meio que prevê, a gente já meio que sabe como que é o modus operandi da imigração, tá? Então, vou dar alguns exemplos para vocês,
do que tem acontecido aqui, pelo menos da minha parte, né? E do que você pode se prevenir. Foi o que eu falei. Muita gente não faz comigo, obviamente. Existem outras pessoas que fazem certificado de elegibilidade, deve ter outras pessoas que são credenciadas, deve ter, mas deve ter muita gente também que não é credenciada, que é só aquele tradutor, né? É o que eu sempre falo, como saber se a empresa que você está fazendo a sua elegibilidade ela é credenciada ou não. Já fiz vários vídeos sobre isso, mas eu vou deixar aqui rapidinho para vocês. Como saber, Mário, como que eu sei se a pessoa é credenciada ou não? Se a empresa que eu estou fazendo é credenciada ou não? Se a pessoa que falou para mim que é despachante mesmo ou não? É simples. Se o teu parente, o teu roxoninho, o teu garantidor aqui precisar ir pessoalmente até a imigração para poder levar a documentação, esse não está fazendo com um credenciado, não é um despachante de verdade. Ele conseguiu apenas um tradutor e esse tradutor fez a tradução do processo, preencheu e vai com o teu parente lá na imigração. Quando é credenciado, como no nosso caso, o teu parente manda a documentação pelo correio para mim, a carta de garantia assinada, você manda a sua documentação do Brasil para cá em PDF, não precisa mandar nada pelo correio, e aí eu monto todo o processo e nós aqui vamos até a imigração, sem que teu parente precise perder dia de trabalho. Então a gente faz tudo, é como se fosse um advogado no Brasil, né? O advogado tem permissão para fazer ali em seu nome, então a gente pode fazer somente a elegibilidade, tá? Em seu nome, em nome do seu roxo não precisa sair de casa para nada, nem gastar dinheiro dele, não precisa gastar dinheiro perdendo um dia de trabalho. Então, muita gente fala, mas eu fiz com fulano, ciclano, mas meu roxo teve que ir até a imigração. Então, aquele fulano, ciclano, ele é apenas um tradutor, alguém que fez a tradução da sua documentação e entregou na mão do Roxonin e falou, vamos junto, porque muitas vezes o Roxonin também não sabe falar japonês, e a pessoa vai lá como um tradutor, tá? Então, se o Roxonin precisar gastar dinheiro indo até a imigração, até porque o Roxonin, quando não faz com quem que é credenciado, acaba gastando muito mais, né? Porque ele vai pagar pela confecção do processo, que é as traduções, tudo ali, COSEC, e vai pagar ainda, perdendo um dia de trabalho, que quem faz um zangueozinho aqui é 15, 16 mil ienes, mais a condução dele indo até a imigração. Então, nós aqui não. O valor é fechado e nós vamos até a imigração. Se você pôr na ponta do papel, pode ser que saia até metade do preço. Então vamos lá. A imigração realmente é chata, complicado. A menor vírgula que eles pegarem, eles já implicam. Então, estou com alguns exemplos, eu não vou citar nomes, tá? Eu vou começar por pessoas que têm nomes errados. Por exemplo, no Brasil, é muito fácil os cartórios errarem o nome, então você tome muito cuidado. É muito fácil o cartório errar o nome. Por exemplo, eu tenho clientes que chamam Watanabe, que é com W. Eu estou com dois clientes agora, nesse exato momento, que está escrito Watanabe com V. Então, você sabe, a imigração sabe que não existe Watanabe, até porque aqui não existe V. No Japão não existe V no alfabeto deles. Né? No katakana, no hiragana, não se pronuncia a palavra V, vá, vé, vi, vovó. Minha irmã chama Vânia, o japonês chamava ela de Bânia, né? Por exemplo. Não existe V. Né? Então, o V aqui não se pronuncia. Pronuncia como B. Né? Tipo vaca, de vaca, animal, o japonês falaria baka. Né? E baka aqui é uma palavra que significa bobo. Né? Então, esse V, a gente precisa dar uma satisfação para a imigração. A imigração fala, poxa, né? Então, dá uma satisfação, escreve uma carta, vai no cartório, arruma, enfim. Só que esse aqui é o pequeno dos problemas. Aqui a gente diagnostica aqui e resolve antes de mandar para a imigração. Então a imigração nunca enche o saco. Não tem muita coisa ali, datas. Tem data errada no certidão de nascimento do seu pai, vamos supor que você é Sansei, na sua certidão de nascimento, na certidão de você nasce do seu pai, na certidão de casamento. Então, antes de você mandar para mim, ou para qualquer um, dá uma olhada se a sua certidão de nascimento bate certinho, a certidão de nascimento do seu pai bate certinho, o casamento do seu pai com a sua mãe e as datas batem. Então confere isso aí, né? Pelo menos você evita dores de cabeça, né? Então isso é uma das coisas. Então a imigração ela não é rigorosa quanto a isso. Ela está fazendo o trabalho dela, ela não quer deixar entrar aqui pessoas que talvez estão tentando enganar, forjar. Então a imigração ela costuma negar elegibilidade quando você não consegue provar que você realmente é filho daquela pessoa, você é Sansei, não consegue provar que você é filho do Nisei, né? Então tem várias coisas nesse sentido. Então, dando essa pequena disclaimer, essa pequena explicação do que a imigração faz, mas eu não acho isso rigoroso, eu acho que isso aí é uma falha muitas vezes até do despachante ou deixou passar por causa do volume de trabalho, né? Então quando acontece isso a gente resolve com facilidade, mas quando acontece algumas coisas, por exemplo, eu tô com uma cliente aqui que ela
nasceu e foi registrada 5 anos para frente. Isso é uma das coisas que mais pega. Isso é uma das coisas que mais pega. E isso é uma das coisas que mais o brasileiro costuma fazer, que é não registrar o filho quando nasce. Principalmente quem tem 50, 60 anos para mais, né, os mais velhos. Ou quem tá muito no interior, tá? Interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Paraná, interior do Pará. Isso pega muito. Então eu tô com um caso aqui que é o seguinte. A pessoa tem 3 irmãos, tá? E ela é a mais velha. Então 2 irmãs estão aqui, tá? 2 irmãs mais novas que ela estão aqui, está aqui. Eu tô fazendo do irmão também dela e tô fazendo dela. Então 2 já estão aqui. Eu tô fazendo dela e do irmão dela. Só que esses 3 aqui, as 2 que estão aqui, o irmão dela, são mais novos que ela. Quer dizer, nasceu depois dela. E ela nasceu primeiro, ela é a mais velha, ela tá no Brasil. Só que ela foi registrada depois dos irmãos. Então quer dizer, os irmãos nasceram, foram registrados e o pai ainda não tinha registrado ela. E aí a gente foi fazer a imigração. Obviamente que, como os irmãos já moram aqui, puxou e viu que... Até porque a Rochonin é a própria irmã. Então a hora que você pega ali a certidão de nascimento da irmã, que é Rochonin, e dessa irmã que está no Brasil, eles vão ver, poxa, mas como assim essa irmã é mais nova, mas essa aqui foi registrada depois? Então ela está tendo um grande problema e corre um risco muito grande de ser negado, porque a imigração ela só quer uma única explicação. Por que registrou depois dos outros? E eles não conseguem explicar. Não conseguem explicar. E aí a imigração falou, a gente não vai aceitar também a explicação de que a gente morava no interior, é muito difícil, tal, ou a gente não tinha dinheiro. Já mandou avisando que não vai aceitar esse tipo de desculpinha. Por quê? Porque se teve dinheiro para registrar os 3, por que não tinha dinheiro para registrar essa? Se é muito afastado da cidade para registrar os 3, né, para registrar ela, por que não era afastado para registrar os 3? Enfim, eles não conseguiram. E aí fizeram uma segunda carta e também não conseguiu explicar. E o meu medo é negar, certo? Só um parênteses aqui. Eu tenho em média 98 a 99% de todas as elegibilidades que eu faço aprovadas. Elegibilidades negadas são raríssimas, raríssimas. Eu consigo contar no dedo de uma mão, de mais de 500 elegibilidades que eu já fiz, consigo contar no dedo de uma mão quantas foram negadas, tá? E essa eu tô preocupado em ser negado, que a gente tá fazendo de tudo, mas aí já não tá mais em minhas mãos, não tá mais na mão da imigração, tá na mão da família provar e dizer com coerência o porquê. Então, quando eu tenho alguma elegibilidade negada, é porque o problema realmente é da pessoa que está no Brasil solicitando a elegibilidade, que ela não consegue provar o que a imigração pede para ela provar. Então, todas as vezes que eu tive negada, ou a pessoa tinha esse problema, ou o Rochonin aqui tinha problema. Ah, Mari, qual que é o problema do Rochonin? Imposto atrasado. Ou imposto negociado. Negociou, não pode. Sabe aquele que a pessoa que não paga o imposto, aí acumula o imposto, aí a pessoa está devendo lá 300 mil ienes, por exemplo. Aí fala assim, que vai na prefeitura e negocia. Olha, quero pagar esses 300 mil dividido em 10 vezes de 30, por exemplo. Isso aí, enquanto a pessoa não pagar a última parcela, está constando como dívida em aberto. Então, também você não pode ser Rochonin, porque Rochonin significa o quê? Garantidor. E garantidor você tem que garantir. Se você não consegue pagar suas próprias dívidas, quer dizer que você não consegue se garantir. Se você não consegue se garantir, você não consegue garantir um terceiro, por exemplo. Então, essa é a lógica que você tem que servir, tá? E esse vídeo também é uma aula, não só para vocês que estão querendo vir para cá, mas também é uma aula para quem trabalha aqui e trabalha de forma errada, porque quase todas as semanas eu recebo mensagens aqui falando, Mário, eu fiz elegibilidade e deu errado. Você pode me ajudar? Você pode consertar? A gente acaba pegando, né? Eu acabo pegando. Eu não gosto de pegar quando tem assim, porque a gente não sabe o que o outro despachante falou na imigração ou fez com seus documentos que vai ficar arquivado. Quando você manda o documento de imigração, fica lá. Então a gente não sabe como foi feito o processo com outra agência, ou outra pessoa, outro suposto despachante, ou outro despachante que seja, porque não é porque a pessoa é credenciada é despachante que ela sabe trabalhar, né? Então é igual advogado, né? Porque o advogado tem a OAB que ele sabe que ele vai ganhar as causas dele. Então assim, a gente não sabe o que foi feito lá na imigração, o que tá lá, né? Então a gente fazer aqui é uma responsabilidade muito grande, né? Mas graças a Deus, todas as elegibilidades que eu fiz, que eu peguei para fazer, que já tinha dado problema, eu consegui aprovar todas, 100%. Eu nunca tive problema, porque a gente acaba... Eu começo a conversar com a pessoa, fazer uma entrevista, a gente acaba pegando assim, o que a pessoa
eu consigo pegar na hora que eu tô batendo um papo com a pessoa. Eu chamo a pessoa na conversa, numa call, a gente faz uma chamada, começa a perguntar, pum, matei a charada, negou por causa disso. Óbvio que a obrigação também é do despachante entrar em contato com a imigração e descobrir e perguntar o real motivo pelo qual foi negado. Mas muitos despachantes, ó, negou, catou seu dinheiro, foi embora e tá nem aí pra você, tá? Aqui eu costumo dizer, o meu trabalho só termina quando eu te entrego a elegibilidade aprovada ou quando eu te entrego a, o motivo real pelo qual foi negado. Eu te entrego a carta de negado e te entrego também o motivo real. Ah, foi negado por isso, isso e isso. Se você quiser refazer, pode refazer comigo, pode refazer com outra pessoa, mas foi negado por isso, isso e isso. A gente tem que arrumar esse problema e refazer, tá? Então, isso foi um caso. Outro caso que eu estou resolvendo hoje, também não vou falar o nome da pessoa porque não convém. O rapaz, o pai não tinha. Quem era descendente era a mãe. Então, o pai não importa, você concorda? Mas quem era descendente era a mãe. Porque, então, Nicei é a mãe, então, se tem o nome do pai ou não, não importa. Aí o pai não assumiu e a mãe tava só o nome da mãe. Então era fulano de tal, sobrenome da mãe, né, que era descendente. E aí, só que ele sabia quem era o pai, só que o pai nunca tinha colocado na certidão. Só que o pai faleceu e aí teve esse problema da herança. Só que para ele conseguir receber a herança do pai, né, ele precisava acrescentar, tipo, um reconhecimento de paternidade por parte do pai, do morto, mas enfim, mas o juiz deu esse reconhecimento de paternidade, e aí entrou o nome do cara na certidão dele, entrou o nome do pai na certidão dele. Então ele acabou ficando com o nome que ele tinha antes, mas o nome do pai. E aí a gente fez a elegibilidade, a gente deu entrada e tal, e eu não me liguei nisso e ele também não me falou sobre isso. E aí a imigração, opa, por que que tá o nome dele? Acho que a imigração puxou no governo brasileiro, não sei. Por que que o nome dele, eu não lembro se é 2022, é dia 7 de algum mês de 2022, por que que foi acrescentado um nome a mais no nome dele? Aí a imigração falou, eu quero saber. Aí eu falei pro cara, perguntamos pra imigração, como que ele vai provar isso? Ah, ele mesmo escrever uma carta contando o motivo, se bater, se for coerente, se bater, aí a gente não vai causar problema nenhum pra pessoa, até porque não é o nome do japonês que foi alterado ali, que foi colocado, é o nome do pai que é de outra, né, que é brasileiro e a mãe que é japonesa. Então ele sempre vai ser Sansei, mas aqui a imigração achou estranho, tipo assim, poxa, aí tem que provar que isso não é uma fraude, né? Então ele vai escrever uma carta falando que é por causa de herança e tal, a imigração vai entender. Então esse é um. Só que as pessoas, quando eu chego no cliente e falo assim, olha, cliente, a imigração pediu isso, isso e isso. Aí a pessoa fala, porra, essa imigração é rigorosa mesmo. Então todo mundo acha que a imigração é rigorosa. Não, a imigração só está se precavendo de deixar entrar no Japão alguém que está entrando por uma fraude ou está tentando bancar o esperto, né? Lógico, não é o caso dessas pessoas, né? Porque até quando eu percebo que a pessoa está querendo bancar o esperto, eu já tiro fora, né? Então, ele vai fazer isso. Então é um dos casos que a pessoa acha que a imigração é rigorosa. Um outro caso, esse foi negado, tá? Esse foi negado e a pessoa não quis recorrer, a pessoa não quis fazer de novo e nem sei se fez de novo. O rapaz de 16 anos, o pai morava aqui, o rapaz no Brasil. O pai Nisei, o rapaz Sansei. 16 anos o rapaz, o pai mandou a documentação para fazer o reconhecimento de paternidade dele. O pai estava no Japão. O menino acho que nasceu, o pai já tinha vindo pro Japão. Então nunca encontrou com o pai e tal. Só que você olhava na cara dos dois, é cara de um, focinho do outro, como a gente diz. Você não fala que aquilo não é pai e filho. Aí, na certidão do rapaz de inteiro teor, tava lá que foi reconhecido paternidade aos 16 anos. A imigração dificilmente aceita uma coisa dessas, né? E eu falei pra ele, olha, porque eu tive essa negada, eu não me lembro se eu tive uma segunda negada, porque quando negou desse rapaz, ele perguntou o que dá pra fazer, Mário. Eu falei, dá pra fazer é pedir pro seu pai mandar alguma coisa pra gente fazer um DNA. Ah, com DNA vai aprovar? Vai aprovar. Até porque todo mundo que eu pego com esses casos, eu falo, já manda o DNA pra mim que aprova. Eu tô fazendo acho que uns três casos com DNA, né? Porque tem muitos casos assim que o pai não assumiu, o pai foi embora, o pai veio pro Japão e tal. Ou assumiu depois, que tinha 7, 8, 10 anos, enfim. Então, com DNA até hoje não deu errado, tá? Porque não tem o que a imigração falar, olha, DNA, você não é, não tem como.
Mas por que reconheceu a paternidade? Reconheceu a paternidade porque o cara engravidou a mãe e depois veio embora pro Japão. E agora o menino tem o direito, né? Então, muitas vezes. E esse rapaz não quis. Então a imigração, enquanto você não prova que de fato. Porque assim, no Brasil, a imigração japonesa sabe que no Brasil tem uma lei que diz assim: qualquer um pode reconhecer paternidade, né? É basicamente isso, né? E muitas vezes a juíza decreta que você tem que reconhecer paternidade mesmo sem fazer um DNA, né? Então a imigração sabe disso, né? Então a imigração quer uma prova que ali você simplesmente não foi só alguém querendo adotar alguém ou querendo reconhecer paternidade de alguém para beneficiar as pessoas vindo para o Japão. Enfim, mas não deu certo. O pai estava aqui, o pai mandou a documentação e tal, não deu. A imigração falou: não, a gente não vai aceitar, porque com 16 anos, se não apresentar uma prova mais concreta que isso, a gente não vai aceitar. E não aceitou. Falei para ele e ele não quis fazer. Então, tem esses casos. Outro caso também, que a imigração costuma pegar um pouquinho no pé, mas a gente também consegue. Todos eu tive aprovada, não tive nenhuma reprovada ainda, mas é com 17 anos. Sabe o Yonsei, o menor de idade, não precisa ser Yonsei, né? O menor de idade com 17 anos, sendo ele Yonsei, filho de Sansei, ou sendo ele enteado, tá? Enteado pode entrar no Japão, enteado e enteada podem entrar aqui, desde que até 18 anos, tá? Só que quando o Yonsei de 17,5 e o enteado de 17 anos e meio tá quase chegando nos 18, a imigração tá implicando bastante mesmo. Então, eles podem causar problemas, ficar pedindo cartas, ficar pedindo isso, pedindo aquilo, para realmente provar qual que é a real intenção daquele adolescente. Porque o adolescente de 17 anos, ele tá no limbo que ele não pode trabalhar e também não pode estudar mais, porque acabou. Aqui no Japão o estudo aqui é obrigatório até o Chugaku, né? Que eu acho que até ali por volta dos 14, 15 anos, tá? Daí pra frente não é mais obrigação de estudar, tá? Mas aí a mãe que quer trazer esse adolescente tem que provar que o teu filho não vai trabalhar e tem que provar que ele também não vai ficar em casa jogando PlayStation. Vai fazer alguma coisa da vida, vai estudar. Meu filho vai estudar idioma. Eu vou colocar meu filho para fazer um curso profissionalizante. Tem que provar que ele vai fazer alguma coisa. Não pode simplesmente chegar e falar: meu filho vai trabalhar. Não pode, porque acho que é proibido pela ONU um país dar um visto de trabalho para uma criança de 17 anos, né? Mas o Japão também não quer trazer esse problema para eles assim, pô, não pode trabalhar. A gente sabe que chega aqui, pode sim trabalhar, tal, mas né, até porque meu filho com 16 anos ele pode trabalhar se ele quiser já, pode fazer uns arubaita aí. O amiguinho dele foi hoje fazer um arubaita. Então, pode, mas o governo não pode dar um visto para isso, para trabalho. Então o governo tem que dar um visto de dependente do pai e da mãe. Só que o governo não quer que a criança fique aqui também jogando PlayStation. Então muitas vezes a mãe ou arruma uma matrícula num colégio brasileiro, ou a mãe escreve uma carta e a criança tem que escrever uma carta também dizendo: olha, eu vou chegar no Japão, me comprometo a procurar um curso profissionalizante, né? Me comprometo a estudar o idioma japonês para quando eu ficar maior de idade eu conseguir melhores oportunidades de emprego, conseguir aí contribuir com o país, enfim. Então tem que fazer algo muito bem amarradinho para o governo não desconfiar, tá? Já conheci muita gente que teve a elegibilidade negada e o visto negado, principalmente o consulado de São Paulo e o consulado de Curitiba. 17 anos, enteado ou Yonsei, o pai e a mãe pode até tirar em São Paulo o visto direto sem elegibilidade, mas com 17 anos, muitos casos eles estão pedindo sim, olha, esse adolescente a gente não vai fazer o visto dele aqui, tenta tirar a elegibilidade dele no Japão, já aconteceu bastante. O próprio consulado pediu para tirar a elegibilidade. Mas eu sou de São Paulo, não preciso. Mas não, ele tem 17 anos e a gente não vai dar o visto para ele daqui não. Vê se o governo japonês aprova lá com a elegibilidade. A elegibilidade é feita aqui na imigração, tá? Então esse é um dos casos. Outro caso é casamento por procuração. Casamento por procuração eu percebi que tá bem menos que bichi, tá? Eu nunca tive nenhum casamento por procuração reprovado, todos eu aprovei, foram aprovadas. Hoje eu devo estar com mais ou menos umas 15 elegibilidades aí entre eu estar produzindo ainda, fazendo ainda e aquelas que estão na imigração correndo. Todas a imigração é tranquila, a gente conseguiu aprovar, mas eles pedem a procuração, a gente tem que traduzir a procuração, mandar a procuração traduzida. Outra, eles querem provas. O que é provas, né? Fotos de convivência sua com o marido, mesmo procuração. Marido com a família e tal. Mário, mas eu conheci pelo Facebook e eu nunca encontrei ele. Então, você precisa produzir provas aí de que realmente isso... Não estou dizendo produzir provas assim, forjar provas. Você não pode mentir para a imigração, né?
Mas você tem que. O que é produzir prova? Pô, você nunca encontrou ele, mas você faz vídeos chamadas? Ah, todos os dias. Então tira prints da videochamada, né? Você conversa com o WhatsApp, então tem que mandar prints do WhatsApp. Você já escreveu cartas para ele, correio, já mandou cartão, ele já te mandou presente de lá para cá, você daqui para lá. Você já fez depósito bancário, você já mandou algum dinheiro para ele no Brasil para comprar alguma coisa ou para ajudar ele ou ajudar ela? Sim, então tudo isso é prova. Então a imigração ela pega um pouco se você não tiver algumas provas robustas aí para apresentar, tá? Mas a gente acaba fazendo certinho aqui, eu nunca tive nenhuma já negada, tá? Outra coisa também isso aqui, isso eu queria comentar com vocês. Você acredita que para japonês mesmo, a pessoa que tem ou dupla nacionalidade, tem um passaporte japonês, ela tem um koseki, quando ela casa com um brasileiro ou com uma brasileira, o Japão está implicando bem mais. Está implicando muito. Eu tô com umas 3 elegibilidades aqui de japoneses, ou que nasceram aqui nativos, ou que têm dupla nacionalidade, que se casaram. Eu tô agora, nesse exato momento, com 3, mas eu já fiz outras. Que se casaram com descendente, ou que se casaram com brasileiro puro lá no Brasil e quer trazer para cá, né? Ah, Mário, mas quem casou com japonês não precisa. Sim, o japonês vai ter que colocar o casamento no Kosei e tal, de repente consegue tirar direto lá no Brasil visto, mas eles implicam. Quando vai fazer elegibilidade aqui, que é o caso que eu tô fazendo 3 agora, eles implicam bastante, eles querem muitas provas, eles querem... Por quê? Porque aqui no Japão andou indo preso alguns japoneses nativos que estavam vendendo o casamento, entendeu? Ano passado foi preso umas 20 pessoas. Então o governo está esperto com os japoneses que estão vendendo, principalmente para filipinos e asiáticos aqui, né? Então o japonês quando está casado com a brasileira, né? Ele já dá, opa, calma aí, um japonês querendo trazer uma estrangeira para cá já dá uma, entendeu? Então eles pedem muitas provas. Semana passada foi aprovada que era um brasileiro, mas tinha dupla nacionalidade, então ele fez como japonês, queria trazer a esposa, e a imigração pediu fotos, a imigração pediu mais fotos, a imigração pediu prints, a imigração falou, eu quero saber se vocês estão se falando todos os dias como vocês estão se falando. Pediu prints aí, pediu pelo menos uns 50 prints de conversa dos últimos 3 meses e quer saber mesmo, entendeu? E aí só aprovou por quê? Porque o cara viu que estava demorando demais a elegibilidade da esposa sair, e como agora não precisa de visto para vir para o Japão, né, para turistar, então o que ele fez? Mandou o dinheiro, a esposa veio para cá, passar o final de ano com ele, passar o janeiro com ele, aí a imigração... ele mesmo foi até a imigração, que eu me lembro que ele falou para mim, Mário, posso ir até a imigração? Pode. Ele mesmo foi na imigração e falou, ó, tá aqui a minha esposa, vocês não tem o que duvidar, somos casados, olha aqui a aliança, estamos morando já, ela veio para cá para ficar comigo porque ela não aguenta mais. E aí a imigração, depois de mais um mês, aprovou. Então, mas já estava lá enroscado uns 4 meses, viu? E acontece, eu tô também com um pai, um japonês que é pai de uma brasileira, ele casou, ele foi ao Brasil, se relacionou com uma mulher e casou, então a filha tá lá também, e tá aqui e tá enrolado, estão enrolando também. O que mais eu tenho para falar? Qual a imigração é mais Kibishi? Tóquio ou Nagoya? Tóquio, sem sombra de dúvida. Ah, Mário, mas todo mundo fala que... Não, Tóquio. Tóquio é muito. Tóquio é a imigração que eu tô aqui, mais próximo. Eu trabalho em todas as imigrações, tá? Nosso escritório, nossa despachante trabalha em todas as imigrações, mas eu estou na jurisdição de Tóquio. São muito chatos, muito chatos. Inclusive, esse japonês que eu acabei de dar o exemplo foi da imigração de Tóquio. Foi da imigração de Tóquio, tá? Ele mora aqui em Saitama. Muito chato. Então, Tóquio é muito chato. Nagoya, geralmente, ó, facinho, rapidinho, dentro do prazo, 60, 70 dias da prova. Ah, alguns atrasam, mas geralmente. Agora, Tóquio não, Tóquio é chato. Toque é chato, toque é chato. Que mais? Prazo. A imigração não dá prazo, tá? Uma vez que foi protocolado na imigração, tem que esquecer lá e eles entram em contato, não adianta ficar cobrando. Não tem prazo. É um documento que não tem prazo. Largou lá, não tem prazo. Não é tipo assim, ó, daqui 20 dias vocês vêm e retira. Não tem prazo. Eles vão fazer a análise deles, no tempo deles. Se acharem que precisam de alguma coisa, eles vão entrar em contato com a gente e aí a gente repassa pro cliente, mas não tem prazo, tá? E aí quando aprova, muitas vezes aprova sem pedir nada, então eles aprovam, já manda direto pra gente, aprovado e pronto, né? Mário, precisa de 3 olerites? Não precisa de 3 olerites não, tá? Se o marido quer trazer a esposa quer trazer o marido, basta apenas aí o primeiro olerite a gente consegue já fazer. Ah, Mário, mas tá, se você tiver um parente aqui que queira ajudar, queira dar aquela forcinha, né? Parente bacana, aí a gente pega e põe um parente como um co-rochorim, tá? Vamos dizer assim essa palavra. Eu acho que é isso. Acho que eu consegui meio que dar uma explicada pra vocês. Me perdoem aí o vídeo longo. Me perdoa, por favor, vocês podem perdoar? Eu tentei falar rápido, mas vocês me perdoam. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
mandem mensagens para mim aqui, tá? Mandem mensagens aqui nos comentários, eu respondo a todos. Quiser falar comigo, manda mensagem, os meus contatos aqui, o link está aqui na descrição do vídeo. No começo do vídeo eu deixei lá também o WhatsApp, pode mandar suas perguntas aqui, se eu puder ajudar, será um prazer enorme ajudar. Meu Instagram também está aqui, vai lá, conheça lá um pouquinho da vida pessoal do Mário aqui no Japão. Eu não estou postando muita coisa, mas vai lá no meu Instagram, dá uma força pra gente lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Considerem se inscrever, deixar seu like, um grande abraço a todos e tchau, até o próximo vídeo.